a tua voz é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Aleluia. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Aleluia, glória a Deus. Tu dai ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Glória a Deus. Eu me sinto tão seguro no teu colo, oh Altíssimo. Não há vergonho, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não há nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aleluia. A palavra de Deus é escudo para nossas vidas. Glória a Deus. Eu agradeço aqui a Deus pela oportunidade, a Jesus. João capítulo 15. João capítulo 15. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Abre a palavra de Deus aí. João 15. João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 15, tá? Capítulo 15. Glória a Deus. Verso 7. João 15, 7. Que diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Senhor nosso Deus e amado Pai,
Nesta noite, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Se revela, meu Deus amado, em cada vida que aqui se encontra, daqueles, meu Pai, que estão em casa, meu Deus, que nesta noite o Senhor vinha falar ao nosso coração. Tenha liberdade, Pai. O Senhor disse que aquele que é de Deus escuta a palavra de Deus. Então estamos aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Então neste momento, Pai, toma a direção, Senhor. Toma a direção, Espírito Santo. Que nesta noite o Senhor venha nos usar, meu Deus, com o dom da palavra, de profecia, de cura, como Tu queres, meu Pai. Meu Deus, nós entregamos em Tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém. Amém. Pode sentar. Então veja, irmãos, né? Preste bem atenção, vamos meditar na palavra de Deus. Diz aqui: se vós estiverdes em mim. Quando o Senhor, Ele diz, se vós estiverdes em mim, é permanecer. Aquele que permanece em Cristo, aquele que permanece na palavra, irmão, ele tem legalidade, como o Senhor aqui Ele nos dá esta legalidade. Ele diz o que? Pedirei o que? Tudo o que quiserdes. Veja só, quando eu permaneço na palavra, irmão, quando eu estou praticando a palavra, Ele diz aqui, olha, preste bem atenção: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então tudo o que você quiser, ou seja, que esteja de acordo com a palavra de quem? Deus. Se não estiver de acordo com a palavra, nem peça, que Ele não vai te dar. Ele não vai, de maneira alguma realizar. Mas tudo que eu pedir, estando na palavra de Deus, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, Ele vai realizar. A Bíblia diz aí, vamos lá, em 1 João, capítulo 2, verso 28. 1 João, capítulo 2, verso 28. Olha só o que diz aqui. 1 João, capítulo 2, verso 28. 1 João, capítulo 2, verso 28. Diz o seguinte: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Veja só, Ele diz aqui, filhinhos, permanecer. Mais uma vez lembrando, o Senhor disse: se estiverdes em mim, ou seja, se permanecerdes em mim. Então quando nós permanecermos em Cristo, a Bíblia diz aqui que Deus, Ele se manifesta, que Deus, Ele se revela. Irmãos, e a primeira revelação de Deus, a manifestação de Deus, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Ou seja, a palavra de Deus, irmão, ela não traz confusão. A palavra de Deus, ela não nos confunde. A palavra de Deus é clara e objetiva. Quando eu, irmão, permaneço na palavra, o Senhor se revela, o Senhor se manifesta. Ele diz aqui: tenhamos confiança e não sejamos confundidos, porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele quer confundir. Entendeu? Ele quer confundir, mas aquele que permanece em Cristo, aquele que permanece na palavra, a Bíblia diz que ele não é o quê? Confundido. Diga glória a Deus. Ele não é confundido, ele permanece. Irmãos, ele confia. O Senhor diz aqui, olha, quando Jesus ele vier na sua vinda, você está confiando nele, você está convicto da volta dele. Irmão, pode pregar muita heresia para você. Irmão, pode muitas das vezes, pessoas, irmão, às vezes sair da palavra, mas você não será confundido. Diga glória a Deus.
porque você permanece. Nós permanecemos. Vamos mais além. Abra aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Veja só. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4. Quando nós permanecemos, irmãos, em Cristo Jesus, nós também recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos, porque sem o Espírito Santo nós não iremos prosseguir. Então o Senhor, ele falou aqui aos seus discípulos, preste bem aqui, atenção, no verso 4: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem da onde? Para que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Ou seja, quando a Bíblia diz não se ausentassem, ou seja, o Senhor está dizendo o que? Permaneça, olha, até que do alto seja, olha, cumprido a promessa. Então, os discípulos, no capítulo 2, vamos aí no capítulo 2, permaneceram. Jesus, ele deu a ordem, foi uma ordem, irmão, né? Foi uma ordem, um mandamento, dizendo: olha, vocês não se exaltam, né? Não se ausentem, aliás, não se ausentem de Jerusalém. E eles não, irmão, se ausentaram não. Capítulo 2, verso 1, olha o que aconteceu. Eles permaneceram, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles foram embora? Não, irmãos, eles não foram embora. Eles permaneceram no mesmo lugar, para que se cumprisse a palavra, para que se cumprisse a promessa. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz aqui: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles permaneceram aonde Jesus disse: olha, não se ausentem, permaneçam aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles estavam ali esperando cumprir-se a promessa. E diz aqui: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios de quê? Do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que lhe falasse. Veja só, irmão, se eu quero que a promessa de Deus ela se cumpra na minha vida, eu tenho que permanecer na palavra, eu tenho que permanecer em Cristo Jesus. Lembrando lá em João capítulo 15, que nós lemos lá no início, Jesus disse: olha, se vós estiverdes em mim, ou seja, se permanecerdes em mim, né? Se permanecerdes em mim, se as minhas palavras estiverem em vós, olha, pedireis tudo, olha, e vos será feito. Então, o segredo para que eu venha receber a promessa, a palavra de Deus, irmãos, é eu permanecer, não olhar, irmãos, para as adversidades, para as tribulações, irmão, para os problemas que surgem, irão surgir. Eu vou permanecer. Quando eu permaneço na palavra de Deus, a Bíblia diz também que eu sou revestido pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Eu sou revestido de poder. Irmãos, a Bíblia fala em Daniel, no capítulo 6, irmãos, em diante fala que Daniel, ele permaneceu no mesmo lugar. Veja só, Daniel, ele permaneceu no mesmo lugar. Se passaram
4 reinados. Veja só, 4 reinados se passaram, mas Daniel, a Bíblia diz que Daniel, ele permaneceu no mesmo lugar, servindo a Deus e também servindo ao rei. Veja só, servindo a Deus e ao rei, e por isso que Deus o livrou da cova dos leões, porque Daniel, ele permaneceu. Daniel, ele não mudou. Diga glória a Deus. Eu não posso ser uma coisa na igreja e lá fora ser outra, irmão, né? Eu não posso. Daniel, ele continuou sendo o mesmo. Daniel, ele permaneceu na palavra. Ele permaneceu e Deus cumpriu a palavra dele na vida de Daniel. Ainda que ele foi ameaçado, ainda que o rei ali fez um decreto dizendo: olha, vai ser lançado na cova dos leões aquele que não adorar a estátua, aquele que não se prostrar diante da estátua. Mas Daniel, ele servia a Deus, ele permaneceu. Ele disse: olha, se Deus, ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar, ó rei, não somente das tuas mãos, mas também da cova dos leões. Diga glória a Deus. Ele não se intimidou naquela situação, ele não se intimidou diante daquela adversidade. Irmão, quando nós permanecemos na palavra de Deus, viu, irmãos? Quando nós permanecemos na palavra de Deus, irmão, nós sabemos que o inimigo, ele está sempre ao nosso redor. O inimigo, ele vai usar os seus meios, irmão, para tentar nos atingir. Vai usar, irmão, as suas armas para tentar nos atingir. Mas a Bíblia diz que aquele que permanece, irmão, com certeza Deus, ele cumpre a palavra. Diga glória a Deus. Aquele que permanece. Veja só, vamos mais além. Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Êxodo, segundo livro, né? Êxodo capítulo 17, versículo 10. Êxodo capítulo 17, versículo 10. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Preste bem atenção. Êxodo 17, 10. Êxodo é o segundo livro, né? Gênesis e Êxodo da Bíblia. E foi Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao monte do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram o quê? Pesada, irmãos. A mão de Moisés era pesada. Mas Moisés, ele permaneceu naquele lugar, porque ele foi com uma finalidade. Qual foi a finalidade de Moisés? Ele foi para o monte para quê? Para orar. Ele foi, quando a Bíblia diz, quando ele levantava as mãos, irmão, ele orava a Deus. Ele permaneceu ali orando a Deus. Mas quando ele abaixava as mãos, irmão, quando ele não tinha mais força de orar e baixava as mãos, quem prevalecia era o inimigo. Mas ele não desistiu, ele permaneceu. Ele permaneceu, mesmo as suas mãos sendo o quê? Estando o quê? Pesada. Muitas das vezes na nossa vida não é diferente, irmão. O inimigo, ele usa maneiras, muitas das vezes, para que nós venhamos, eu vou ser mais direto, ficar pesados espiritualmente. Mas nós não podemos, irmãos, sair. Nós não podemos sair da palavra. Nós não podemos sair da presença de Deus. Porque o inimigo, ele quer isso. Ele quer que nós venhamos sair da presença de Deus. As mãos de Moisés estavam pesadas. E olha o que aconteceu. Por isso, tomaram a pedra e puseram debaixo dele.
para que ele se assentasse sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Diga glória a Deus. Veja só, ele permaneceu ali, irmãos. Arão e Hur estavam ali do lado dele, né? Para abrir o nosso entendimento, irmão, o pastor sozinho ele não faz nada, né? Jesus ele precisou dos 12, então nós sozinhos não fazemos nada. Foi necessário Arão e Hur estar ali segurando as mãos de Moisés. E a Bíblia diz aqui que colocaram uma pedra. Essa pedra simboliza quem? Jesus Cristo. Jesus é a pedra angular. A pedra simboliza Jesus. Então, veja, Deus estava presente ali, mas ele permaneceu na presença de Deus. Diga glória a Deus. Ele permaneceu. Por ele permanecer, irmãos, e com as mãos levantadas, orando ao Senhor, Deus deu vitória diante dos seus inimigos. Eles não desistiram, eles não olharam para as dificuldades, não. Então, o que nós entendemos com isso, minha irmã, meu irmão, que nós viemos permanecer. O importante é você permanecer, não olhar para pastor, não olhar para irmão, mas olhar para Cristo. Diga glória a Deus, porque ele é a nossa rocha, ele é a nossa pedra principal. Irmãos, a Bíblia diz que eles colocaram ali uma pedra e as mãos de Moisés ficaram ali levantadas até o pôr do sol. E Deus, irmãos, olha ali, destruiu todos os seus inimigos. Deus destruiu todos os seus inimigos, porque eles permaneceram. Permaneça em Cristo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Permaneça. Abra aí em Marcos, tá? Em Marcos, no capítulo 15, tá? Capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 37. Marcos, capítulo 15, versículo 37. Marcos 15, 37. Olha o que diz aqui a palavra do nosso Deus, irmãos. Marcos 15, 37. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. 37. Olha só o que diz aqui. Marcos 15, 37. Glória a Deus. Aliás, 43. Vamos lá. 43. E chegando a tarde, portanto, era o dia da preparação, e esta é a véspera do sábado. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando um centurião, perguntou-lhe se já havia muito que já tinha morrido, muito tempo que teria morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando da cruz, o envolveu nele, e depositou no sepulcro. Veja só, num sepulcro, numa rocha, e envolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, a mãe de José, observavam de quê? De longe. Veja, Maria Madalena, preste atenção, Maria Madalena e Maria, a mãe de José, observava de longe. Ela estava ali observando. Veja só, eles ali preparando o corpo do Senhor Jesus Cristo.
Aí no capítulo 16, vai no capítulo 16, veja só, capítulo 16, olha só o que aconteceu aqui, verso 9, veja só, e Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria, porque ela permaneceu, irmãos, porque ela permaneceu. Veja só, porque ele não apareceu primeiro a Pedro, a João ou a sua mãe, né? Mas ele apareceu primeiro. A Bíblia, irmãos, faz questão de declarar, né? Ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado quantos demônios? 7 demônios. Ou seja, presta atenção, desde o momento que Jesus expulsou os demônios de Maria Madalena, ela estava permanecendo com Jesus. Diga glória a Deus.